Olhe bem para essas fotos. Você já imaginou que a sua cidade poderia parar assim um dia? Lugares que eram impossíveis de ser vistos vazios, mas agora eles podem se tornar uma realidade. Até mesmo um estádio de futebol que você tanto vibrou um dia, ele virou um hospital. Estamos vivendo a réplica de um lockdown. Fala, meus caros informacionados, isso tudo que você viu foi a consequência de uma pandemia que rodou o mundo. Seja bem-vindo ao lockdown. Você sabe o que é isso e por que fizeram isso? Até o final desse vídeo você vai entender o que significa e como que isso pode mudar o nosso país. Já larga o like no começo desse vídeo e vamos comigo até o final. A cada dia, novas mortes surgiram no mundo, inclusive no Brasil. São recordes atrás de recordes e quem morre, infelizmente, passa a ser visto como um número. Isso tudo por conta de algo que a gente não vê, não sente e não sabe onde ele está. É como se realmente estivéssemos no escuro tentando achar uma saída. E essa é a pandemia do coronavírus. Para que isso não aumente cada vez mais e não chegue dentro da sua casa, existem algumas medidas que precisaram ser adotadas para que isso não aumentasse. Essas medidas são conhecidas como não farmacológicas. Higienização das mãos, uso de máscaras, por exemplo, fazem parte dessa medida, mas só isso não funciona. Os trabalhos pararam, a economia entrou em queda e as pessoas deixaram de se encontrar. Será que era o fim? Não, talvez esse seja o começo de uma era cada vez mais assustadora, entendendo esse tal de lockdown. Antes de falarmos de lockdown, precisamos entender que nada mais é do que uma medida grave de distanciamento social. Porém, antes dela, existe uma sequência cronológica que o governo faz para tentar diminuir a propagação de algo. Quem criou essa sequência foi a Organização Mundial da Saúde. A primeira medida é a de distanciamento social. O objetivo principal aqui é reduzir a velocidade da transmissão do vírus. Ela não impede que o vírus seja transmitido, mas será de uma forma mais controlada. Em pequenos grupos, por exemplo, o grupo A fica longe do grupo B e assim a contaminação diminui. A segunda medida é o distanciamento social ampliado. Aqui é quase igual à primeira medida, mas diz que todos os setores da sociedade permaneçam em suas residências, pelo menos é recomendado. Aqui serve para restringir ao máximo o contato entre as pessoas. Como objetivo seria reduzir ainda mais a velocidade da propagação, dando tempo e espaço dos estados se prepararem com leitos e equipamentos de tratamento da doença. Algumas vantagens dessas medidas são evitar uma aceleração descontrolada, que poderia causar um colapso no sistema de saúde e um prejuízo na economia. E como desvantagem, essa estratégia pode causar alguns impactos muito fortes na nossa economia. A terceira medida é o distanciamento social seletivo. Aqui, a diferença está na divisão de grupos. Aqueles que se apresentam com mais risco de desenvolver a doença, como os idosos, pessoas com diabetes, cardiopatas, obesos e os acima de 60 anos, são orientados a ficar isolados dos demais. Quem é abaixo de 60 pode circular pelas cidades livremente, desde que não apresente nenhum sintoma da doença. Como objetivo seria retornar gradualmente às atividades com segurança, de modo que não deixe o sistema de saúde inflar demais. A vantagem é que quando tudo flui corretamente entre as pessoas, tem como reativar a economia de pouco em pouco. Mas por outro lado, a desvantagem é que os grupos vulneráveis vão continuar, querendo ou não, ter contato com outras pessoas, o que dificulta ainda mais o controle. No Reino Unido, por exemplo, eles tinham adotado essa medida, mas eles voltaram atrás porque os números começaram a assustar. E por último, lockdown, ou melhor, bloqueio total. Esse é considerado o nível de segurança mais alto e ele é usado quando ameaça gravemente o nosso sistema de saúde. Durante um bloqueio total, todas as entradas da cidade ou do perímetro urbano são bloqueadas por profissionais de segurança e ninguém pode entrar nem sair. O objetivo seria interromper qualquer atividade por um curto período de tempo, com a vantagem de reduzir drasticamente a curva de casos e sair mais rapidamente de um momento como esse. Porém, a principal desvantagem disso tudo é um alto custo econômico. Por que querem implantar lockdown no Brasil? A razão principal para que isso aconteça é por conta do número acelerado de vítimas confirmadas da Covid-19. De fevereiro até maio de 2020, o número de casos foi de 0 até 100 mil no Brasil. Ainda mencionando que já morreram mais de 7 mil pessoas. Todas essas etapas de isolamento que você viu ali em cima foram implantadas no Brasil. Por outro lado, entenda que é preciso um apoio da população junto a um órgão público para que essa situação se resolva. Analisando bem esse mapa de isolamento social no país, podemos ver que as pessoas ficaram isoladas ao longo do crescimento da pandemia, ainda que o recomendado seja, no mínimo, a taxa de 60%. E com isso, medidas mais severas, como o lockdown, entram em vigor para tentar acabar de vez com a propagação desse vírus. Certo, mas e agora? No Brasil, o primeiro estado que adotou essa medida foi no Maranhão.
nas cidades de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Apenas farmácias, serviços de alimentação, portos e indústrias que trabalham 24 horas poderão estar em pleno funcionamento. Até mesmo os carros estão proibidos de andar pela cidade e o número de pessoas andando nas ruas será limitado. Por essas e outras, a economia poderá entrar em uma queda ainda mais forte. Afinal, é a consequência: ou salva vidas ou salva a economia. Essa é uma realidade que já chegou no Brasil e que poderá tomar outras cidades e outros estados. Você entendeu de uma vez por todas o que é o lockdown? A sua cidade já parou por aí? Comenta aí porque eu quero saber de você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e se você é novo, seja bem-vindo. Eu sempre trago vídeos explicando notícias difíceis de forma simples e objetiva. Até os próximos vídeos.